afastamento do Senhor, onde as pessoas estão se afastando a cada dia mais de Deus. As pessoas estão perdendo princípios, as pessoas estão perdendo seus valores, e existe uma decadência ética, moral, muito grande na nossa sociedade. Mas graças a Deus, Deus deixou uma ferramenta chamada igreja, a Igreja de Jesus, que é exatamente a ferramenta que batalha, que luta contra esse problema, esse mal, essa doença que a nossa sociedade tem vivido, que é a apostasia, a perda dos seus princípios, dos seus valores e, consequentemente, a decadência moral e ética da nossa sociedade. E a igreja tem essa missão de usar as suas ferramentas, as suas estratégias e trazer para perto do Senhor as pessoas, conservar os princípios, os valores que Deus, que Cristo nos deixou, e com certeza conservar aí a questão ética e moral da nossa sociedade, que anda tão mal, que não esteve tão mal como tem estado hoje. E nós precisamos restaurar, conservar a aliança que nós temos com o Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós precisamos começar como essas famílias aqui que abriram as suas casas para receber esse projeto Casa de Paz. Foi uma ferramenta de restauração da aliança com o Senhor, e nós precisamos fazer isso, restaurar as nossas alianças com o Senhor e começar com a restauração da aliança dentro da nossa família. Porque à medida que conseguimos restaurar as alianças nas famílias, a nossa sociedade vai estar mais perto de Cristo. A nossa sociedade também, de um certo modo, vai restaurar a sua aliança também com Cristo, e não vai estar em apostasia, não vai estar se afastando, mas vai estar a cada dia mais próximo do Senhor. Eu queria compartilhar uma frase com vocês, e essa frase eu queria que vocês tomassem ela como verdade para a sua vida, como o seu lema. Talvez já seja, mas talvez você que não conhecesse ainda, mas tomasse ela como seu lema. Mesmo você que conhece, renove, restaure ela sobre a sua vida. Essa frase diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos até aqui uma imagem. Eu queria convidar você para repetir isso comigo. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, não importa, está decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho no livro de Josué, capítulo 24. Você que nos visita, estiver sem Bíblia, vamos projetar aqui para você acompanhar também. Ou pode acompanhar com o irmão, com a irmã que esteja do seu lado aí. Ou se você tiver dificuldade de abrir, podemos te ajudar. Livro de Josué, capítulo 24, lá no versículo 14. Josué 24, 14. Todos acharam? Amém? Isso aí. Josué 24, 14. Vamos ler. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e o serviu com integridade de coração e com fidelidade. Deleitai fora os deuses a qual serviram os vossos pais, além do Eufrates, e além do Egito também serviram, que eles serviram. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou se aos deuses do Egito e dos amorreus, cuja terra eles habitaram. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje temer ao Senhor. Escolha hoje servir com integridade. Escolha hoje servir com fidelidade. Lance fora, remova os deuses estranhos. Porque essa é a realidade, esse é o retrato da sociedade. Mas diante desse retrato, Josué toma uma decisão que veio como um fruto plantado desde a vida de Moisés, de um grande líder. Ele toma uma decisão e declara ela perante a sua família e perante a sua sociedade. Independente de como as coisas estejam por aí, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês escolhem, se querem servir aos deuses lá
de onde seus pais vieram, servia aos deuses estranhos do Egito, do Eufrates, mas eu e a minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. E eu testemunhei essa realidade aqui diante de cada uma dessas pessoas, dessas famílias, desses testemunhos, que muitas pessoas também tomaram essa decisão ao longo dessas semanas, que decidiram caminhar com o Senhor, decidiram, fizeram uma escolha não só por eles, pela vida individual de cada um, mas fizeram uma escolha também pela sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos aqui diante de uma história onde Josué estava praticamente no final da sua vida, da sua caminhada, já tinha andado com Moisés praticamente 40 anos, tinha ajudado a Moisés tirar o povo da terra do Egito, caminhar no deserto durante 40 anos, e já estava ali de posse, da terra prometida, já tinham herdado Canaã, que é a terra que o Senhor havia prometido quando eles saíram da terra do Egito. Então Josué já estava nesse momento da sua vida, já estava liderando o povo, os hebreus que herdaram essa terra, que saíram do Egito e foram para a terra prometida, já liderava esse povo por 25 anos e já estava agora com 111 anos de idade. Uma idade já avançada, estava no final da sua vida, e após aqui esses momentos, esse aqui é o último capítulo, são os últimos versículos do livro de Josué, e após esse momento aqui, ele já está fazendo praticamente a sua despedida, ele morre, mas ele reafirma essa aliança que ele havia já estabelecido com o Senhor, que a sua família já havia estabelecida com o Senhor, e que, como eu comentei, ele também já tinha herdado. Na verdade, essa aliança já tinha nascido muito antes. Essa aliança já tinha nascido na casa de Abraão. Essa aliança foi passada para Isaac. Essa aliança foi passada para Jacó. E assim foi multiplicada. E um dia essa aliança chega sobre a vida de Moisés. E um dia essa aliança também é passada por herança para a vida de Josué. E Josué leva essa realidade para dentro do seu povo, para dentro da sua casa. E no final da sua vida, da sua caminhada, ele renova essa aliança, ele ressalta essa aliança e ele declara publicamente o compromisso dele com o Senhor, e não só o compromisso dele com o Senhor, mas ele também vincula, associa o compromisso da sua família, da sua casa com o Senhor. Os finais dos dias da vida dele estava chegando ali. Ele tinha combatido o bom combate, ele tinha completado a sua missão, tudo aquilo que o Senhor tinha solicitado de Josué, ele tinha cumprido com excelência, e agora estava no final da sua vida física, mais para ser levado para a glória, para viver com o Pai. E ali ele testemunha isso, ele fala, não só eu ser do Senhor é importante, mas eu estou indo embora, daqui a pouco eu vou morrer, e é importante que a minha casa também, a minha família, continue servindo ao Senhor, continue sendo do Senhor. Então é muito importante, meu irmão e minha irmã, nós tomarmos uma decisão, fazermos uma aliança com o Senhor, escolhermos o Senhor. Isso é muito importante. E o que precisa mexer com os nossos corações, mexer com a nossa vida e nos desafiar a cada dia mais a andar com o Senhor, não só a nossa necessidade de estar com o Senhor, mas a necessidade daqueles que são da nossa casa, daqueles que são da nossa família, daqueles que serão as próximas gerações. Porque o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos ensinando hoje, é exatamente o que nós estamos deixando como exemplo, como legado para as próximas gerações que virão. Se a gente anda em apostasias, frio, distante do Senhor, se a gente anda com os nossos princípios e valores distorcidos, se a gente anda vivendo como essa sociedade em decadência moral, ética, automaticamente nós estamos ensinando isso dentro da nossa casa. Estamos ensinando isso para os filhos, estamos ensinando isso aos sobrinhos, estamos ensinando isso aos netos, estamos ensinando isso àqueles que serão as próximas gerações. E quando eles começarem a sua vida, a sua caminhada com o Senhor, ou então quando se aprofundarem na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, infelizmente, antes de desfrutarem de uma presença, de uma experiência com o Senhor, primeiro vão ter que lutar contra as sementes ruins que nós deixamos, que nós plantamos. E muitas das vezes já começam a sua vida, a sua caminhada também, longe do Senhor, afastados, com princípios e valores distorcidos, desacreditados do Senhor, porque infelizmente foram ensinados, foi plantado assim semente ao longo da sua vida.
Mas Josué aqui, ele faz uma escolha, ele toma uma decisão e ele deixa claro para todo mundo. Com 111 anos de idade, ele renova a aliança, ele percebe a necessidade de renovar uma aliança, não por ele, como eu disse, ele já estava morrendo, mas na verdade ele sabe a importância de renovar aquela aliança dentro da sua casa para deixar aquilo como legado para a sua família, para que gerações e gerações passassem depois e todos eles pudessem estar diante do Senhor. Então saiba que a escolha que você faz hoje é uma escolha tão importante que ela atravessa anos, que ela atravessa meses, anos, atravessa séculos e vai alcançar a vida daqueles que nem nasceram ainda. Vai alcançar a vida de repente de filhos pequenos, de netos, de sobrinhos, vai alcançar a vida desses, vai alcançar a vida de alguns que são maiores, jovens, adolescentes, vai alcançar os adultos, mas também vai alcançar outras gerações daqueles que nem nasceram ainda, diante das escolhas e das decisões que você toma hoje pelo Senhor. E Josué viu a necessidade dessa renovação da aliança. Diante da sociedade que ele estava vivendo, ele estava vendo, como eu comentei, uma sociedade longe e fria do Senhor. Uma sociedade que tinha já perdido os princípios, os valores que o próprio Deus havia ensinado para essa sociedade. O próprio Deus tinha usado Moisés, estabelecido leis, estabelecido costumes, cultura para aquele povo seguir, para que pudesse estar adorando, honrando o Senhor. E a cada dia que se passava, aquele povo se afastava dos princípios, dos ensinamentos, dos valores que o Senhor tinha deixado para a vida deles. Então, diante disso, Josué chama um povo a uma realidade. Josué chama a atenção do povo e faz um convite àquele povo. E o convite que Josué fez, como nós lemos aqui, ele falou: o convite que eu tenho para vocês hoje é para que vocês possam temer ao Senhor. Tema ao Senhor, temei ao Senhor. E essa palavra no original em hebraico está ligado a honrar, respeitar. Então, temer, honrar e respeitar. E Josué estava falando, diante dessa sociedade que tem a cada dia se afastado do Senhor, eu tenho um desafio para você: tema ao Senhor, honre ao Senhor, respeite ao Senhor, porque é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E Josué continua o desafio, ele fala: sirva com integridade, servi ao Senhor com integridade. E essa palavra no original, no hebraico, vem de sinceridade, veracidade, porque Josué via pessoas que estavam servindo ao Senhor religiosamente, estavam servindo ao Senhor falsamente, serviam de repente na hora do culto, nos momentos do culto, mas no dia a dia, na sua caminhada, no seu dia a dia, não serviam ao Senhor com sinceridade. Então Josué chama aquele povo a essa responsabilidade e diz: sirva com integridade, sirva com sinceridade, sirva com veracidade, porque esse é o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas. E Josué continua dizendo: sirva com fidelidade. Essa palavra no original, no hebraico, está ligado a completo, fidelidade completo. Sirva ao Senhor por completo. Não só às vezes só de corpo, não só às vezes com a emoção, mas de corpo, de alma e de espírito. Dedique a sua vida completamente ao Senhor. Sirva com fidelidade, se entregue completamente ao Senhor. É o desafio que Josué faz a esse povo. E ele vai fazendo um fechamento, completando e dizendo: deleitai fora. Essa palavra no original, no hebraico, diz remover, arrancar, tirar. Tire fora, arranque fora, remova fora todos os deuses estranhos que foram deixados muitas das vezes por herança na sua vida. Muitas das vezes outros de outras gerações, nossos pais, nossos avós, às vezes esposo, esposa, outros que vieram antes de nós, ou até vivem ainda ao nosso lado, ainda estão em vida. Muitos desses plantaram, infelizmente, sementes indesejáveis nas nossas vidas. E essas sementes, muitas das vezes, germinaram sobre nós. E então o desafio que Josué traz a esse povo é: jogue fora, arranque, tire fora toda a semente dos deuses estranhos que foram deixados como herança para vocês. De repente não foi o pai e a mãe, não foram os avós, não foram os esposos, as esposas que trouxeram essa semente, mas no mínimo essa sociedade que nós temos vivido tem trazido sementes indesejáveis,
tem trazido sementes ruins para dentro das nossas casas, para dentro das escolas, para dentro das igrejas, e tem tentado plantar sementes que não pertencem ao nosso Deus, sementes que não estão ligadas aos princípios, aos valores, que não estão ligadas ao amor, à graça, à cruz, que não fazem parte da nossa caminhada e não poderiam fazer parte da nossa vida. Mas muitas das vezes, por modismo, a gente se acomoda e a gente acaba absorvendo esses costumes, essas culturas, essas sementes sobre as nossas vidas, e muitas das vezes, sem saber, nós estamos cultuando a deuses estranhos. Josué fala assim, decida hoje se você vai continuar seguindo aos deuses do seu pai, que eles serviam lá além, do Eufrates, ou então os deuses do Egito. Eufrates é uma região da antiga Mesopotâmia. Essa região é uma região onde o povo era politeísta. O que é isso? Um povo que tinha vários deuses, acredita na multiplicidade de deuses, principalmente deuses ligados a elementos naturais, tipo sol, água, ar, terra, elementos ligados à natureza. Então essas pessoas aqui vinham debaixo dessa cultura. Eram pessoas que tinham cultura de prática de magias negras. Então eram pessoas que estavam envolvidas, muitas das vezes por herança hereditária dos seus pais a essa realidade. E não só isso, mas mesmo aqueles que não tinham a influência do seu pai, mas tinham a influência da sociedade, de amigos, porque acaba virando prática, cultura, costume, aquelas pessoas caminharem daquela forma, e quando a gente vai olhando ao lado, as pessoas também vão se habituando a esse costume, a essa cultura. Então pessoas que tinham só um Deus, o Deus Eu Sou, já tinha revelado essa graça a Abraão, que depois revelou essa graça a Moisés e multiplicou isso para Josué. Eu sou o seu Deus, eu me revelo de todas as formas. Se você precisa de paz, eu sou o Deus da paz. Se você precisa de cura, eu sou o Deus da cura. Se você precisa de amor, eu sou o Deus do amor. Se você precisa de provisão, eu sou o Deus da provisão. Um único Deus que já havia se revelado de tantas formas para o seu povo e garantido ao seu povo que ele era a única coisa que o seu povo deveria necessitar, ansiar. Mas um povo que se desvia, um povo que se distrai e passa a desfrutar de uma cultura politeísta, de uma cultura de servir a vários deuses, de achar que existe um Deus para cada coisa, e muitas das vezes se afastar do seu próprio Deus, do seu genuíno Deus, por causa dessa visão. E assim como o Egito também, não só o Eufrates, a região da Mesopotâmia, mas também a região do Egito também, um povo também politeísta, que tem muitos deuses também. Hoje, inclusive, tem uma pesquisa que diz que lá no Egito eles têm mais de 10 mil deuses. Então eles adoram a Deus de tudo que é tipo que você possa imaginar. Tudo hoje vira um motivo de idolatria, um ídolo na vida daquelas pessoas. E a gente para pensar assim e fala assim, mas o que isso tem a ver na minha vida? Eu às vezes não tenho uma imagem, não tenho um Deus assim, eu não estou ligado à religiosidade, não estou idolatrando nenhum Deus estranho na minha vida. Muitas das vezes nós associamos um Deus a uma santidade divina. Nós achamos que um Deus é só quando tem uma imagem, quando tem alguma coisa que possa representar aquela santidade. Mas na verdade tudo que tenta tomar o lugar de Deus nas nossas vidas acaba virando um Deus também nas nossas vidas. Então o chamado, o desafio hoje para mim e para você, lá naquela época lá no Eufrates, lá naquela época lá na Mesopotâmia, naquela época lá no Egito tinham muitos deuses, mas hoje eu acredito que na nossa vida, na nossa sociedade, talvez existam até mais deuses do que existiam naquela época. Existem mais coisas hoje querendo ser Deus nas nossas vidas e tomar o lugar exclusivo, verdadeiro de Deus nas nossas vidas do que de repente lá. Às vezes nós associamos a questão de ser Deus só a divindade, só a coisas que podem ter uma imagem ali, um santo, alguma coisa assim. Talvez nós materializamos errado aquilo que pode ser um Deus na nossa vida. Mas tudo que tenta tomar o lugar de Deus está querendo ser um Deus nas nossas vidas. E hoje nós temos o Deus da mentira, que tem tentado tomar conta das vidas, das pessoas, da família. Temos o Deus da violência, temos o Deus da soberba, da ganância, temos o Deus do dinheiro, das riquezas, que é um que tem reinado e imperado, infelizmente, sobre a vida,
família, trabalho de muitas pessoas. Temos o Deus do trabalho em excesso, temos o Deus das drogas, temos o Deus de desinteresse do próprio Deus, do Senhor, temos o Deus da incredulidade, temos o Deus da frieza, da desistência, temos o Deus por aquelas buscas incessantes, desenfreadas por bens, como carros, como casas e bens para o nosso conforto. Temos o Deus da beleza, uma busca desenfreada e incessante também, a ponto de comprometer várias áreas da vida. O Deus da vaidade, pessoas que se endividam para buscar a vaidade, pessoas que colocam a sua vida em risco, fazendo tantas cirurgias sem necessidade, plástica, tantas coisas, em busca de uma coisa, em busca de beleza, em busca da vaidade. Então são muitos hoje que se representam como um Deus nas nossas vidas. E às vezes nós, diante de uma palavra dessa, ficamos tranquilos e falamos assim, não, eu estou tranquilo, porque eu não estou idolatrando nenhum Deus estranho. Eu não estou servindo aos deuses lá da Mesopotâmia, não estou servindo o Deus lá do Egito, do Eufrates, mas muitas das vezes estamos servindo a um Deus hoje que está na minha e na sua sociedade. E são deuses que estão dominando a nossa sociedade. Como eu falei lá, eles se representavam como o sol, a lua, a estrela, a terra, o ar, a água. Nada disso são deuses, mas as pessoas faziam deles deuses. As pessoas idolatravam o sol, a lua, a estrela, e até hoje ainda fazem isso. As pessoas tornavam esses elementos deuses na sua vida. E a mentira por si só, a violência, a soberba, as riquezas, o trabalho em excesso, cada uma dessas coisas que eu falei aqui, por si só, não são deuses. Se tornam deuses à medida que nós os elegemos deuses na nossa vida. À medida que nós dizemos que essas coisas têm mais importância nas nossas vidas, nós passamos mais tempo, nos relacionamos mais com essas coisas do que com o próprio Deus. Foi perguntado a Jesus qual é o grande mandamento, qual é o primeiro mandamento. E Jesus disse: amai ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, acima de tudo, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro, e esse é o maior dos mandamentos. Ame ao Senhor, acima de todas as coisas. E todas as vezes que nós estamos investindo tempo, atenção, dinheiro, recurso, em cada uma dessas coisas que eu citei, e várias outras que eu nem citei aqui, nós estamos tornando essas situações como deuses na nossa vida. Nós estamos idolatrando ou abrindo então portas de idolatria sobre a nossa vida. E assim como times de futebol, e assim como tantas outras coisas, que nós nos esforçamos, que nos doamos mais, muito mais, por muitas outras causas, e muito menos a cada dia pelo Senhor. Pessoa que se você convidar para ir hoje em um jogo de futebol, como uma noite de hoje, chuvosa, fria, ele vai, paga ingresso, viaja, vai para longe e vai no jogo de futebol. Mas de repente você chama para vir na igreja, a própria friagem, a própria chuva, essas próprias mínimas desculpas são suficientes para que a pessoa não venha à igreja, não vá a uma célula, não queira estar na presença do Senhor. E essa é a realidade da nossa sociedade. Eu acho desafiador, eu acho até engraçado como tem algumas pessoas que falam assim: eu não pude ir na igreja, no culto, na célula, não sei o quê, por causa de tal situação, até no culto à noite, né? Ontem à noite eu estava muito cansado. Mas no outro dia, 7 horas da manhã, tem que estar no trabalho, 8 horas da manhã está no trabalho. E se você ligar para o trabalho da pessoa, ela não faltou ao trabalho, ela estava lá no trabalho. Mas muitas das vezes ao culto a gente não pode vir, muitas das vezes à célula a gente não pode vir, muitas das vezes aquilo que está ligado ao Senhor, nós não queremos nos esforçar. Hoje nós tivemos uma reunião aqui de manhã com alguns líderes para o projeto Casa de Milagres. Perguntei ao pastor Marcos: ei, todos vieram? Não, alguns faltaram. Porque domingo de manhã, chovendo, frio, né? Então, o Deus da cama, muitas das vezes vence a luta, vence a batalha. E o Deus, né, o nosso Senhor, que é aquele que nos dá todas as coisas, que nós precisamos dele, né? Que muitas das vezes procuramos só para pedir quando nós estamos com necessidade. Esse vai ficar para outra hora, esse vai ficar para outro momento. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos tomar cuidado daquilo que a nossa sociedade tem elegido como deuses nas nossas vidas. A nossa sociedade tem elegido grandes deuses e tem colocado essas coisas como divindade e tem servido a muitas situações como essa que eu citei.
E muitas das vezes nós temos seguido o discipulado, o exemplo dessa sociedade que tem servido a deuses estranhos. Mas Josué, ele fez um convite, ele chamou o seu povo e falou: acordem e temam ao Senhor, sirvam ao Senhor com integridade, sirvam ao Senhor com fidelidade, joguem fora os deuses estranhos que vocês estavam servindo até hoje. Não sei se vocês farão isso, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é essa decisão que você também precisa tomar na sua vida, na sua casa. Existem hoje muitos canais que estão trazendo deuses estranhos para dentro da nossa vida e na nossa família. A internet tem servido como um canal grandioso, um canal que é onde deuses estranhos estão vindo para dentro da nossa casa, da nossa família e na nossa vida também. As redes sociais são canais que estão sendo usados hoje. Filmes de mais diversos tipos, livros, músicas, programas, jogos. São tantas as ferramentas hoje que deuses estranhos estão tendo para entrar nas casas. Basta só você olhar um pouquinho para um desenho que a criança está assistindo. Você vai ver a quantidade de nome de demônios, de entidades malignas, de deuses estranhos que os personagens recebem o nome. Basta você olhar os jogos e ver os nomes que esses jogos recebem, que personagens dos jogos recebem. Cada um deles, não só pelo nome, mas na verdade o pacto que foi feito ali, a programação, a ideia, o contexto que foi feito antes daquele projeto ser lançado. Assim como nós fazemos aqui na comunidade, por exemplo, um almoço, fizemos um almoço da intercessão algumas semanas atrás. E enquanto o pessoal está lá cozinhando, está lá orando, abençoando a vida daquelas pessoas que vão comer, e quando a gente começa a servir, aquele almoço ali está abençoado, está consagrado. Assim como antes de estar aqui nesse culto, nós a semana toda estamos orando por esse culto, orando pelas casas de paz, orando pelas células, orando pela sua vida, e quando ele acontece, isso já está oferecido ao Senhor, já está consagrado ao Senhor. Nós temos que entender que as ferramentas que essa sociedade tem usado também, elas também já estão consagradas, mas a deuses estranhos. E muitas das vezes nós temos nos alimentado disso, e nos alimentado mais dessas coisas do que daquilo que nós devemos, que é da palavra do Senhor, um tempo de orar, de adorar o Senhor, um tempo de estar em comunhão com os irmãos, de estar servindo o Senhor na sua casa. Então hoje, meu irmão, minha irmã, está aqui um desafio de Deus para mim e para a sua vida, para que a gente seja corajoso, seja forte, e arranque alguns deuses estranhos da nossa vida. Talvez você se identifique com isso, de acordo com o tempo que você passa na internet, de acordo com o tempo que você gasta com as redes sociais, de acordo com o tempo que você gasta fazendo leituras que não edificam a sua vida, assistindo programas que não edificam também, mas pregam sobre fofoca, sobre violência, sobre prostituição, ensinam tantas coisas ali, e muitas das vezes você tem se alimentado disso, e tem permitido a sua família se alimentar dessas coisas. Hoje eu tenho um desafio aqui para você, o mesmo desafio que Josué levou ao seu povo: jogue fora, arranque, tire pela raiz essas ferramentas que têm sido portas abertas para trazer deuses estranhos sobre a sua vida. Ah, pastor, o que é que você está dizendo? Que eu tenho que me alienar? Não posso assistir televisão, não posso usar internet, redes sociais? Não, não é nada disso. Na verdade, você tem um Deus, e você precisa servir o seu Deus acima de todas as coisas. O restante é restante. Os demais são demais. E eu tenho certeza que à medida que você fizer isso, essas outras coisas vão perder importância e valor para você, e com certeza você vai saber usar da forma certa, da forma que te edifica. Porque essas mesmas ferramentas que eu falei aqui, elas também abençoam, elas também edificam. O WhatsApp, o Facebook, ela pode ser usado como ferramenta para abençoar as nossas vidas, a vida de muitas pessoas. A TV, os programas, são ferramentas que podem ser usadas como canais de bênção, sim, mas que a nossa sociedade tem usado da maneira errada. E ao invés de influenciar a nossa sociedade a fazer da forma certa, nós temos feito como eles, temos feito da forma errada. E muitas das vezes temos elegido essas coisas, essas situações, como deuses na nossa vida. Tudo aquilo que você tiver dificuldade de deixar, tudo aquilo que você tiver hoje dificuldade de abrir mão, algumas coisas que você foi pensando aí sobre coisas que você precisa abrir mão, se isso doer em você, se isso te incomodar muito agora, se isso significar muito para você, eu garanto que isso já está começando a ser um Deus na sua vida. Está querendo tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso na sua vida.
Vou dar um exemplo aqui. Talvez você pensou assim, é um exemplo, tá? Não está ligado a isso não. Vou dar um tempo de beber Coca-Cola, por exemplo. Aí você falou assim, não tem como, não consigo. Eu não vivo sem Coca-Cola. Eu não consigo viver sem Coca-Cola. Sabe o que a Coca-Cola está se tornando na sua vida? Um Deus. Você está elegendo a Coca-Cola, é um refrigerante, é uma marca, não tem nada a ver. Mas você está elegendo a Coca-Cola como Deus. O sol é um astro que Deus fez, um elemento que o próprio Deus fez para nos iluminar, nos aquecer, nos orientar ao longo das estações. Mas pessoas cismam do nada e elegem o sol como um Deus. Pessoas do nada cismam e elegem a água que Deus fez para nos matar a nossa sede, nos refrescar, hidratar. Pessoas pegam e elegem a água como um Deus. E também você tem feito assim. Você tem pego coisas na sua vida que seriam coisas para usar, para te abençoar, para ser benéficas na sua vida. E você tem elegido essas coisas como deuses na sua vida. Da forma como você tem usado. Da forma como você tem se relacionado. Da forma como você tem dado lugar, vazão a isso na sua vida. E o pior, muitas das vezes isso tem que acontecer dentro das nossas casas. É esse o exemplo, o ensinamento que nós temos deixado nas nossas casas. Às vezes eu vejo pais reclamando, porque meu filho não sai do celular, porque meu filho não sai da internet, do WhatsApp, não sei o quê. Mas quando você olha, se você colocar uma câmera escondida dentro da casa, você vai ver que 90% do tempo do que o pai e a mãe estão dentro de casa, muitas das vezes está com o celular na mão e não está dando atenção para o filho. Esses dias a gente estava lá em casa e eu percebi um negócio. Lá na sala tem um monte de brinquedos assim. Azaf, meu filho de 8 meses, tem vários brinquedos no tapete assim. Mas não tem nada que chame mais a atenção dele do que o controle remoto da televisão e o celular. Aí eu estava pensando naquilo, levando para o lado da psicologia, e eu estava analisando por que acontece aquilo. É exatamente por isso, porque os brinquedos são coloridos, são sonoros, são tudo. Mas eu mostro desinteresse pelos brinquedos dele, deixo o brinquedo lá largado no chão. E às vezes ele me vê com o controle remoto e com o celular na mão. Às vezes vê a mãe dele com o controle remoto e com o celular na mão. Às vezes vê a irmã com o controle remoto e o celular na mão. E raramente nos vê com um brinquedo. Então qual é o elemento, qual é o objeto que o meu filho mais vai querer, mais vai desejar? É o controle remoto e o celular. Quando eu percebi isso, conversei com minha esposa, conversei com a nossa filha. E a partir de então a gente está investindo muito mais tempo com esses brinquedos na mão, brincando com ele, mostrando para ele que é aquilo ali que tem importância para ele. Muitas das vezes, sem saber, nós elegemos deuses dentro da nossa casa e nós dizemos para a nossa família o que tem ou não sentido, prioridade nas nossas vidas. E hoje o chamado, o convite do Senhor é esse: que nós possamos temer ao Senhor, respeitar, honrar, que nós possamos servir com integridade, servir com sinceridade, de verdade o Senhor, servir com fidelidade completo e jogar fora, arrancar fora os deuses estranhos que muitas das vezes estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e nós mesmos somos os responsáveis por eleger esses deuses sobre as nossas vidas. E eu não sei qual a decisão que você vai tomar. Eu já tomei na minha casa, com a minha esposa e com meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente dessa sociedade maluca do jeito que ela está vivendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje você tem a oportunidade também de tomar essa decisão em nome de Jesus, de você e a sua casa servir ao Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, chamar os ministros para virem aqui. Quero já orar com vocês. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Se você estiver com a sua família aqui no culto, você procurar a sua família, abraçar, talvez já esteja aí do seu lado. Se não, se você não está de plantão aqui, trabalhando em alguma área, procure a sua família. Ou de repente, se o esposo tiver disponibilidade,